Muito bem. Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade que nos traz, os estudos que nos direciona, para que possamos compreender mais sobre a vida, a nossa caminhada, os objetivos que temos, né? E principalmente pensando no amor, no carinho que Jesus tem por todos nós. Precisamos, de alguma forma, retribuir esse grande amor que Ele tem por todos nós. Vamos, então, neste momento, orar e meditar com Ele por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Somos envolvidos por uma paz interior muito grande, né? Vamos também elevar o nosso carinho, o nosso amor a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, todos eles que estão sempre junto de nós, trazendo conforto a todas as nossas necessidades, nos fortalecendo, trazendo a cura para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que Jesus os ilumine. Que assim seja. Muito bem. Capítulo 3. Nós estamos no item 6 e 7 hoje, e tem o subtítulo de Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. O item 6. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e imoral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Item 7. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa paixão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure na Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. E nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que,
numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando está curado? E é da prisão, quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado suas enfermidades morais. Está aí, né? A última frase diz tudo. Quando nós estamos curados das nossas enfermidades morais, partimos para mundos felizes. Está aí. Mas o Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Vamos ao nosso estudo. Olha, a formação dos mundos se dá pela condensação da matéria que está espalhada pelo espaço. Lógico que isso tem um planejamento, são utilizadas aí forças, energias algumas que a gente até desconhece, e a duração desse processo da formação do mundo, apenas o nosso Criador poderia dizer, o tempo. Com relação à vida em outros planetas, vamos pegar aqui Vênus e Júpiter, seriam mundos mais adiantados do que a Terra. Quando se fala adiantados, a gente imagina no intelectual e no moral. E Mercúrio e Marte, inferiores ao nosso planeta. Os irmãozinhos marcianos são inferiores, segundo o material espírita. Marte é descrito como um mundo bem inferior à Terra, onde os seres, olha que interessante, o pessoal que vive ali, embora tenha a forma humana, segundo a forma do nosso estilo, né, são rudimentares e sem nenhuma beleza. Olha que interessante, segundo o material espírita. Agora, entender que aqui estamos apenas em uma pequena parte da humanidade, interessante isso, é entender que temos irmãos por toda a parte do universo. E universo que nós estamos enxergando e em todas as dimensões. Então eu tenho irmãos em Marte, em Vênus, em planetas que estão em outra galáxia. Portanto, nós temos muitos irmãos criados por Deus. Dá para imaginar o tamanho da família. Uma família muito grande. E estamos aqui aprendendo a viver em família. Porque dizem que viver é fácil, conviver que não é fácil. É modo de dizer. Né? Porque na convivência vem muita aprendizagem, cura e libertação. E geralmente isto é um processo, podemos dizer aí, dolorido. Pouquíssimas pessoas se aprofundam na misericórdia divina. Fala, misericórdia divina, mas não tem muita noção. Para pensar. Ele criou muitas moradas de acordo com as necessidades de seus filhos. Parem para pensar. Moradas essas que contêm todos os recursos necessários para as criaturas, seus filhos, viverem. Bem como propicia também o convívio com irmãos devidamente escolhidos. Tem um planejamento fora do comum, visando o quê? Os nossos progressos, o progresso de todos os filhos. Quando Santo Agostinho diz que devemos nos importar apenas importar, não que você vai tirar a importância de outros itens, se importar mais com o essencial, que são os 3 As. O que Santo Agostinho quer dizer com os 3 As? 3 As: abrigo, alimento e amigos. Olha, eu vou repetir. Santo Agostinho, você tem que focar em abrigo, alimento e amigos para viver bem. E a gente percebe que o nosso Pai providenciou tudo isto para nós, vivemos aqui onde nós estamos, em outras moradas também, em condições de progredir. As condições para o progresso são perfeitas. Nós que somos imperfeitos ainda. Nós que somos imperfeitos ainda. E, lógico, dependendo das nossas escolhas. Tudo bem? Essas condições de progresso. Se nós não administrarmos, no nosso caso aqui no planeta Terra, se nós não administrarmos bem o nosso salário, tem gente que gasta acima
quer ter uma outra vida e vai entrando e cai naquelas propagandas só hoje, só amanhã, sabe? Vocês me entendem, né? Do varejo, tá? Só hoje, só amanhã. E vão gastando, vão entrando em dívida, como os próprios americanos, vários cartões, americanos do norte. Aí corre o risco de não ter nem abrigo e nem alimento. Se gasta acima. Se também nós deixarmos o nosso orgulho e o egoísmo prevalecer, nem amigos teremos. Morou? Então, Santo Agostinho, quando fala os 3 As, não é fácil manter abrigo, alimento e amigos. Ou a gente sabe que não é fácil. Essa pressão toda de consumo, que faz parte, é necessário, gera empregos. Por favor, eu não estou criticando todo o sistema. O sistema é maravilhoso. Já comentei várias vezes aqui, nós somos uma escola, hospital e prisão maravilhosa, cheia de tentações, de distrações, tudo que um ser humano precisa para evoluir, para aprender a resistir, a vencer a si mesmo, que não é fácil. Agora, fazendo uma parte aqui, eu recebi essa semana passada uma postagem, um camarada, ele comentando o seguinte, olha, ele é uma pessoa simpática, tá? Ele trouxe a seguinte fala, você sabia que nascemos através dos outros? Fala dele, tá? Nossos primeiros banhos foram dados por outros. Nosso nome, ele fala e dá um sorrisinho meio irônico, tá? Nosso nome foi dado por outros. Ele fala esse outros entonando de uma forma... O camarada foi uma didática fora do comum. E ele continua. Fomos educados por outros. A sua renda vem por meio de outros. Quando adoecemos, somos cuidados por quem? Por outros. Nosso último banho será dado por quem? Por outros. O último banho será dado por outros. O nosso funeral será realizado por quem? Por outros. E aí ele coloca, nossos pertences serão herdados por outros. Mas eu queria levar, não leva. A gente sabe que vai ser herdado por outros. Entende agora porque nossa vida precisamos uns dos outros todo o tempo. Eu sei que esse texto ele é fantástico, mas tem gente que leva um time, leva um tempo para entender. Afinal de contas, cada um de nós é o outro do outro. Morou? Cada um de nós, eu vou repetir, é o outro do outro. O outro olha para mim como se eu fosse o outro. É por isso que devemos cuidar uns dos outros. Porque eu e você precisamos um do outro. Tem pessoas que não pensam assim. Eu respeito. Um exemplo. Vou pegar um exemplo. Algumas pessoas confundem diferenças com defeitos. A pessoa só é diferente, mas ela não tem defeito. Eu não vou com a cara dela. Não sei por quê. Eu estava conversando com uma estudante, eu não me simpatizei com uma autoridade. Eu falei, como assim? Como você não se simpatizou? Você tem que olhar os frutos, o resultado. Não, eu não me simpatizei, mas não acredito que eu estou ouvindo isso de uma pessoa pós-graduada. Então, veja bem, as diferenças não são defeitos. E o mundo dá voltas. Pois é. O mundo não para de dar voltas. Eu já contei essa história um tempo atrás, mas aqui, estudando, preparando aqui para apresentar, eu lembrei desse caso, bem rapidamente, porque o tempo ele passa, eu estou de olho aqui. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e ganhei uma camisa de presente, eu fui numa festinha e naquela época uma mocinha badalada, todo mundo de olho nela, os meninos, né? E de repente ela, eu não sei se ela tinha bebido, não era normal beber naquela idade, mas a menina era bem espiretada. E eu falo espiretado com muito respeito. E ela zoou comigo, eu era um pouco quieto, tímido, zoou da minha camisa, eu lembro. Eu fiquei tão envergonhado, era um sábado à noite, que eu abaixei a cabeça, saí e voltei para minha casa. Minha mãe falou, mas você já voltou? Eu falei, não estava legal. E era um grupo de pessoas, chamou muita atenção, ela zoando, ela zombando, e zombando de uma forma inteligente, entendeu? Inclusive, talvez ela até tinha razão. Mas aquilo eu saí ali, causou mal-estar na festinha, o tempo passou.
Eu, com 35 anos, entre Lençóis Paulista e Bauru, mês de agosto, 18h30, era Fraudenberg, não era Duratex, entre Bauru e Agudos, interior do estado de São Paulo, nós estamos aí no Brasil todo. E um acidente chovendo, 18h30, chovendo, uma batida de pequena monta naquele trevo da cidade de Agudos, o trevo lá em frente à atual Duratex, e me chamaram, olha, o mundo é pequeno demais. E o carro, foi outro carro, eu fui o, não o penúltimo, eu fui o antepenúltimo carro ali do acidente, uma batidinha ali, foi vacilada em pequena velocidade, porque estava chovendo, a rodovia Rondon não era duplicada, e pediram para eu levar um acidentado, e de repente entrou uma moça gritando no carro, e eu olhava para a perna, estava vermelha, né? Ela gritando, vieram duas pessoas acompanhando atrás. E ela gritando, eu falei, toca para onde? Santa Casa, vamos para Bauru, Agudos, Santa Casa e Agudos. Tocando para Santa Casa e Agudos, escuro, e não tinha ar-condicionado no carro, vidrinho aberto, embaçado, e ela gritando, eu, calma, fui acalmando ela. Olha que sobe ali a subida foi de assim. E eu olhei, quem que era a moça que estava gritando do meu lado? Ela. Eu não vou citar a profissão dela, onde ela trabalhava, enfim, porque o mundo é tão pequeno. Aí ela olhou assim para mim e falei, eu acho que eu te conheço. Porque o tempo passou, o rostinho dela eu não esqueci. Né? As pessoas, quando fazem bondade, a gente não se lembra, mas quando faz... E eu peguei, olhei para ela e falou, eu sei que você me conhece. Ela falou, eu sei que você me conhece. Aí passou uns dias, ela me ligou. Ela descobriu onde eu trabalhava, agradeceu, o tempo passou. 20 anos depois, estou num curso na área de psicologia, só tinha psicólogos e tal, dividiu em grupo e veio uma moça, estava lá, tentar lembrar o nome, estava lá uma professora e veio a moça, um grupo de 3, e de repente essa senhora já estava com 55 anos, né? Essa senhora fica em pé, conforme ela se movimentou, eu olhei assim para ela, mas ela estava tão diferente, né? Ela tinha mudado, né? E ela tinha um talho no rosto. Aí eu olhei assim para ela e fiz uma pergunta, eu não vou citar a empresa, eu falei, você trabalhou na área de psicologia na empresa tal? Ela falou, eu trabalhei. Eu falei, você não se lembra de mim? Ela falou, quem é você? Eu falei, olha, eu fui o camarada que te socorreu lá em frente a Fraudenberg. Ah, você... Aí ela relembrou meu nome. Eu falei, aquele acidente. Ela falou, pois é. Olha o que ela falou. Aí tem um toque de Deus, hein? Ela falou, aquele foi um dos acidentes, porque eu tive 3 acidentes naquele treino. Vocês não precisam acreditar, tenho testemunha, mas enfim. Na realidade foram 2 batidos, e o outro foi uma derrapagem. Aí eu virei para ela, psicóloga, geralmente muito cientista. Né? Você tem religião? Ela falou, eu não. Eu falei, eu lembro que estava a Regina, psicodramatista. Vou só lembrar da Regina que estava junto comigo. Tá? Eu falei, moça, você precisa abraçar alguma religião rapidinho. Né? E deu uns toques nesse sentido. E ali eu fiquei lembrando, falei, cara, o que foi isso? O mundo, ele dá voltas. Que no planeta Terra, parece que planeta maravilhoso, prova e expiação, parece que aqui é um paraíso, né? Quando a gente olha a vegetação, esse céu lindo, né? Interessante, né? Mas o mundo dá voltas. E, além do mais, nosso Pai, além de todos esses benefícios, nosso Pai enviou o nosso irmão maior, Jesus, o espírito mais evoluído que passou por aqui, não para ser adorado, adorar Jesus, não, ele não queria isso, mas simplesmente, no bom sentido, segui-lo, ser seguido. Ele pediu para siga-me. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, temos tudo o que precisamos para o nosso progresso aqui e também nas outras moradas. Deus não iria desamparar a gente nas outras moradas, tanto inferiores quanto superiores. E se Jesus é o caminho, significa que ele já fez esse caminho que nós estamos fazendo, gente. Vocês têm dúvida? Com a iluminação, com a vivência, o número de anos que ele tem, né, de vida,
Já pensou? Ele já fez. E ele descobriu também as mentiras desse caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho e a verdade. As emboscadas da ausência do bem. Emboscadas inteligentes, cheias de atração, que mexe com os 7 pecados capitais. São só 7. Eu fico imaginando, se fossem 48 pecados capitais, nós estaríamos perdidos. São só 7. Mesmo assim, a gente se perde. Com toda essa inteligência que Deus nos deu, tem essa também. Deus nos deu a inteligência. E ele nos traz, lógico, continua trazendo informações, deu a Jesus, sobre a vida, como ela deve ser vivida. E mais ainda, Deus apaga o nosso passado das reencarnações anteriores. Que por estarmos aqui, por sermos aí trabalhadores da última hora, significa que nós geramos muitos problemas em vidas anteriores. E a cobrança de Deus é geralmente reduzida, amenizada, geralmente dependendo do nosso esforço. Quando vê que a gente está trabalhando na caridade, pode-se dizer que é debitado, é retirado dos nossos débitos e, portanto, é redundado em crédito. Então, Jesus cantou a bola com o maior respeito, né? Eu estou usando uma gíria com o maior respeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem não agradece continuamente está muito fora da realidade. Nós somos colocados no local correto. Com tudo isso propiciando o nosso progresso. E se nós pesquisarmos, encontraremos muita gente em lamentação e poucas pessoas agradecendo. Poucas. Isso é de maneira geral, hein? Maneira geral. Se for agora para os Estados Unidos, estão descobrindo tudo aquilo de errado que estava escondido, né? Você vê que o mundo está ficando transparente. Se está acontecendo isso nos Estados Unidos, vocês têm que acompanhar as notícias, hein? Não pode ser alienado, eu bato nessa tecla. Se Deus propiciou as mídias, propiciou essas notícias verdadeiras, tem que se informar. Se isso está acontecendo lá, imagine na Ásia. Então, é um planeta de prova e expiação que nós merecemos. E tudo isso está contribuindo para a gente melhorar, discernir o bem do mal. Com todos os nossos débitos, estamos num planeta maravilhoso. Olha o Amazônia, que aí o Amazônia é compartilhado com 9 países da América do Sul. Considerado um pulmão do mundo, é a coisa mais linda. Não tem nenhuma ponte cruzando os rios do Amazonas. As cataratas do Iguaçu, desculpa, Foz do Iguaçu, as cataratas, o maior sistema de cachoeiras do mundo. E muitos brasileiros nunca foram para lá, acabam indo para o exterior, não valoriza. Agora, vão para o exterior, Estados Unidos, Grand Canyon. Que coisa linda, eu não conheço, mas amigos que conheceram. Imagine, é um desfiladeiro, bastante íngreme, esculpido pelo Rio Colorado. Se imagine, algo esculpido lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. A formação é fora de série, faz parte do Parque Nacional do Grand Canyon. O ex-presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, foi um grande defensor da preservação daquela área. E ele visitava constantemente para apreciar aquela paisagem. Só para ter uma noção o que é o Grand Canyon, tem 446 quilômetros de comprimento. É mais do que de Bauru à capital São Paulo. 446. Eu não imaginava que era tão grande. E 29 quilômetros de largura. Dá para imaginar? 446 quilômetros de desfiladeiro, aquelas montanhas, aquelas rochas esculpidas, e 29 quilômetros de largura, e atinge uma profundidade quase de 2 quilômetros, 1,8 quilômetros. Foram 2 bilhões de anos de história para ocorrer, para ficar desse jeitão. 2 bilhões de anos. E nós chegamos agora aqui e queremos dar uma de bonitão. Eu estou aqui. 2 bilhões de anos. Então, a Terra, com todas essas belezas naturais, por sua vez, é um planeta de prova e expiação. Estou repetindo. Estamos aqui devido às nossas necessidades de aprendizagens intelectuais, a gente repete em todos os estudos, e morais, logicamente, por termos enfermidades morais. Nós somos enfermos. Precisa clarear isso. Olhar no espelho, eu sou um enfermo espiritual.
Eu sou enfermo. É importante ter essa consciência para estar pensando, projetando, planejando melhorar. E muitos não se dão conta disso. E estamos presos mentalmente e espiritualmente devido aí às ingenuidades e ignorâncias do passado. Gerando com isso aí, geramos na época débitos e os obsessores nos acompanhando devido a isso. Obsessores, né? Nos aprisionam mentalmente. Aqui, portanto, é uma escola de almas, hospital de almas e prisão de almas. Guardem bem. Quando a gente fala que é uma escola para mim, pô, que legal. Não, é para a sua alma. O foco é a alma. E muitas vezes vem aprendizagem e fala, cara, eu acho que eu não aprendi nada. Aprendeu! A sua alma aprendeu. Você que está aí preso no teu cérebro, ao dormir você vai perceber que você aprendeu alguma coisa. Então aqui é uma escola de almas, hospital de almas e prisão de almas. O foco de Deus são as almas. A nossa alma. O nosso eu verdadeiro. Portanto, nós estamos aqui de passagem. Nessa parte da humanidade aqui na Terra, as horas não param. Nos encontramos presos aos valores e prazeres materiais. Estamos ou não estamos? Estamos. Presos aos valores e prazeres materiais. Com muita dificuldade em enxergar e valorizar, sabe o quê? Os prazeres espirituais, que tem a ver com paz, tem a ver com a verdadeira felicidade no estágio que nós nos encontramos. A felicidade pura está na outra dimensão, na sexta. E o orgulho nos impede de enxergar a realidade. E o egoísmo também nos impede de enxergar a realidade. Por isso nós temos aí dificuldade de enxergar o que está acontecendo. São chagas da população da Terra, de maneira geral. Ali a base está aí, orgulho e egoísmo. Em outras palavras, não perca a oportunidade de pedir desculpas para quem você prejudicou. Não perca. Por que eu estou falando isso? Você não imagina o planejamento espiritual feito para que ocorra esse encontro. Uma pessoa que você pisou na bola nesta vida. Passa um tempão e você encontra, como no caso lá em frente a Freudenberg, que eu acabei contando, e ela... um detalhe mais importante. Eu estava sentado, ela ficou em pé, essa moça, e com as duas mãos pegou na minha mão e agradeceu. Ela mudou tanto, quando ela tinha 15 anos, uma pena para você citar o nome, e o jeito que ela me cumprimentou, eu achei demais. Ela ficou em pé, pegou com as duas mãos e falou, muito obrigado, com uma voz humilde. Essa moça evoluiu pra caramba, mais do que eu. Eu fiquei olhando ali, eu falei, cara, que evolução que essa moça teve, e com talho no rosto. E aí eu vou contar um caso que vocês não precisam acreditar, mas eu tenho testemunho. História para boi dormir. A gente sabe que tem muita mentira, principalmente em todos os países tem muita mentira, mas se tiver dúvida, lá com meus 14, 15 anos, tinha muitas brincadeiras dançantes, e eu não percebi uma moça que era amiga da minha irmã Elaine. Elaine frequentou a casa do Dr. Bezerra, ela é testemunha, não vou citar o nome, tá? E de repente ela gostou de mim. Nem eu gostava bem de mim, ela gostou, enfim. E eu via que ela se aproximava, mas eu não dava moral, eu não estava nem aí, estudando, fazendo CTI, trabalhando naquela correria. Eu lembro que a irmã dela, psicóloga, me chamou e me deu uma dura. Tipo, eu tinha mexido com os sentimentos dela. Eu falei, meu Deus, possivelmente eu mexi, porque eu brincava, enfim, era um molecão, ingênuo, ignorante, principalmente nos valores espirituais. E possivelmente, depois que a irmã dela falou, eu me toquei, mas eu não pedi desculpas para ela. Eu não me aproximei. Eu poderia ter pedido desculpa, alguma coisa que eu fiz, e que provocou uma tensão maior, um carinho, não sei, enfim. Eu só sei que ela gostou, e na época as pessoas tiravam para dançar, eu tirei ela para dançar, conversei bastante, elogiei, enfim. Mas pintou algo ali. O tempo passou. 1986, vou fazer um curso fora do Brasil, aperto o elevador da escola Lennox Center, apertei, quem que aparece? A Dita Cruz. Vocês não precisam acreditar. Eu falei, cara, o que está rolando? Eu não sei se é de vidas anteriores, se essa paixão veio de vida anterior, não sei, porque ela realmente ela ficava no meu pé. Eu estou aqui contando e
E ali eu vacilei. Vocês querem saber? Eu vacilei. Ela ficou na minha sala de aula. Ela estava para se casar com um americano. Eu não achei nem legal tocar no passado, eu não pedi desculpas, me arrependi, mas no Espiritismo eu fiz algo interessante. Eu fiz várias orações para ela mentalmente pedindo desculpas. Não sei se isso vai contar. Eu não sei se eu vou encontrá-la novamente. Ela morava na Rua Bandeirantes, próximo à delegacia de Bauru, para quem é de Bauru. Bandeirantes, próximo da delegacia, há muito tempo atrás, eu tinha lá meus 14 anos atrás. Bauru era uma cidade pequena. Então, vejam bem, o mundo dá volta. Para dominar essas inclinações enraizadas em nossas mentes, nós temos alternativas. Pelo amor, pela sabedoria ou pela dor. É que fica uma pergunta. O que eu estou fazendo para vencer o orgulho e o egoísmo, para caminhar mais livremente no caminho, na verdade e na vida de Jesus? O que eu estou fazendo? Para pensar, escreva isso e cole em algum lugar para ficar de olho. Muitos perguntam por que tanta miséria, tantas catástrofes naturais no planeta Terra, tais como o tsunami, o Covid, terremoto, tempestade. Nós vimos aí o Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, provocando inundações. Enfim, a resposta é bem simples. Porque aqui é um planeta de prova e expiação. E a energia mental da população ainda deixa muito a desejar. Muita negatividade no ar. As pessoas não aprenderam ainda a fazer gestão de frequência, a frequência da energia, que é pensar no bem, fazer o esforço, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Não é fácil, é uma conquista. E aí eu gosto de lembrar daquela cena, daquela senhora querendo entrar em nosso lar. Estou contando isso porque vamos supor que a gente quer entrar aí num planeta evoluído. Então vamos lembrar dela. Essa senhora tentou entrar em nosso lar. Portanto, é uma situação de um espírito, de uma mulher que queria adentrar pelos fundos no nosso lar e ela foi impedida pelo vigilante-chefe. Sabe por quê? Por se tratar, na linguagem do livro Nosso Lar, de um vampiro espiritual. Ela trazia impressos no seu perispírito 58 pontos escuros correspondente a igual número de abortos que ela praticou. Então, a sua entrada, a admissão dela nas dependências do nosso lar, colocaria em perigo os pacientes lá internados. Olha o quanto o livro Nosso Lar contribui. É nós querendo entrar num mundo que nós não temos condições. Nós somos enfermos, como essa senhora. Não sabemos aí o que nós fizemos em vidas anteriores. O pré-requisito para entrar em uma morada evoluída, sabe qual é? Sim, tem que merecer. A meritocracia que predomina. Tem de ter esforço para melhorar da nossa parte. Aqui não adianta vir com aquela conversinha, geralmente muito comum aqui no Brasil, de rede de contatos. Vamos falar em inglês, network. O pessoal adora falar essa palavra, no meio empresarial. Network. São amigo do amigo do amigo. Não funciona. Perante a Deus não funciona. Tem de merecer, e o sistema é justo. O sistema é justo. Tem justiça. Lembra que os árabes falam que Deus é justo? Já os judeus já falam diferente. Deus é amor, é misericórdia, enfim. Todos nós que aqui estamos, viemos a trabalho e não a passeio. Tudo que foi criado por Deus está neste momento em movimento. O universo, nosso coração, as células do nosso corpo, o sangue circulando, tudo é trabalho, tudo é dinâmico. E tem gente saudável que quer ficar numa rede, pescando. Pois é, a ociosidade, ela não é bem vista por Deus. Se a pessoa é saudável, o ideal é trabalhar. Por favor, não confunda ociosidade com necessidade de descanso. Nós temos necessidade de descansar. Mas muito cuidado com a ociosidade, principalmente nos tempos atuais. E tem gente aqui nesse planeta que nem aqui está merecendo estar. Olha bem,
os critérios do planeta. Um tempo atrás até merecia, hoje não mais. E com certeza serão convidados aí para esse planeta, chamado Quiron, que está aí se aproximando, que é equivalente, dizem, mas precisaria confirmar, equivalente ao planeta Terra no 1500, quando os portugueses iniciaram as navegações naquele período. Portanto, aí desperdício de oportunidades, voltar. Já pensou? Nem aqui está merecendo ficar. Nem aqui está merecendo ficar o irmãozinho. Oh, perdeu a oportunidade. Foi enviado para cá, jogou a oportunidade para fora. O importante é ter com isso. Mais importante, já que o tempo está quase estourando, o importante é ter conhecimento, consciência, conhecimento também, que estamos no caminho para uma perfeição. No caminho. E temos aqui todas as condições para eliminarmos nossas imperfeições. Cada gesto de amor, cada palavra de incentivo e cada prática de caridade são passos que nos levam para a regeneração, nosso próximo objetivo. Ser instrumento de Deus para levar a palavra, o amor, a esperança e a fé. Lembra lá de Paulo? Estou lembrando de Paulo, abrindo aqui um espaço. Nós temos que crescer na fé, na esperança e na caridade sempre. Aumentar sempre a fé, esperança e caridade. Isso tem que estar escrito no nosso mural, para ficar olhando, gestão à vista. E principalmente a compaixão por onde estivermos. Ao abraçarmos essa sugestão, os espíritos maiores, elevados, trarão cada vez mais claridade em nossos pensamentos e sentimentos e trarão, logicamente, iluminadas inspirações. É sabido que essa transformação do planeta somente ocorrerá quando ocorrer a renovação moral da população. E nós estamos sendo convocados a contribuir com esse projeto que tem Jesus na governança. Portanto, deixa a paz habitar no seu coração e ela vem. Tem que deixar, não atrapalha. Não atrapalha, irmão. Deixa o entusiasmo preencher o seu coração que ele vem. Não atrapalha, não. Deixa, relaxa. Deixa o otimismo, não aquele otimismo barato, sem ter fundamento. Otimismo raciocinado. Tá? Tem ameaça, você converte em uma oportunidade, leva um tempo. Aquele otimismo raciocinado, realista. Deixe esse otimismo habitar no seu coração, que ele vem. Só não atrapalhar. Deixa o trabalho na caridade ocupar o seu tempo mais nobre, que esse trabalho vem. É só a gente não atrapalhar. O que é bom propicia bem-estar. Eu vou repetir. O que é bom propicia bem-estar. O que é mal provoca mal-estar. É lógico. E te impede de evoluir para um planeta mais evoluído. E detalhe importante, quando nós mudarmos de mundo, tivermos um mundo mais evoluído, nós ouviremos algum espírito mais elevado dizer: fica tranquilo, irmão, porque você só está aqui de passagem, porque tudo é movimento. Todas essas moradas construídas aí não foram por mero acaso. Deus não constrói nada de inútil. Nós ainda temos aqui a ideia da inutilidade. Aí não. Não tem nada de inútil feito na mão de Deus. Que Deus abençoe a todos e vamos agradecer de estar nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. Lembrando que nós viemos de umbral. Nós temos que agradecer. Que Deus abençoe a todos e que tenham todos uma extraordinária semana no caminho, na verdade e na vida. Deus abençoe. Obrigado, David. Vamos dar continuidade, então, trazer o André com as mensagens do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. O estudo de hoje foi bem claro. Fala da destinação da Terra, a causa das misérias humanas, o merecimento, a evolução, o aprendizado, as passagens da qual não são necessárias entre as indas e vindas, porque é o tempo do aprendizado, é o tempo da mudança.
a Terra, ou as várias terras, vamos dizer assim, né? Da qual fazem parte desse complexo de mundos neste universo, destinado a provas e expiações. Como já sabemos, são mundos específicos para um aprendizado ao espírito ou a sua recuperação. Por isso que dizemos que é o planeta prisão, planeta escola, planeta hospital, porque ali tem tudo que necessário se faz. Habitam nesse mundo espíritos em condições de moral inferior, porque se achamos que nós temos uma moral superior, estamos enganados, temos ainda muito a aprender, muito a entender as leis de Deus, muito em poder saber como conviver com seus semelhantes, com as suas necessidades, com a tua própria vida. Porque temos muitas dificuldades ainda, pela condição que nos encontramos, de aceitar aquilo que Deus determina num planeta prisão, num planeta hospital, num planeta escola. Porque olhamos estritamente, devido, lógico, à condição ainda pequena que nos encontramos, apenas ao lado material da vida. Ah, pecado? Não. Estamos vivendo estritamente material, mas temos muitos ensinamentos que dizem claramente que temos nós a necessidade de buscar a cada dia a nossa melhora para que, naquela condição de melhoria continuada, possamos chegar numa condição melhor do que nos encontramos, valorizar outras coisas, além do material que é necessário para a sobrevivência. Reclamamos demasiadamente de Deus, olha só onde chega o nosso ponto de ignorância. Mas por que reclamamos de Deus? Porque ainda não entendemos esta lei da evolução, essa lei do progresso. Ainda não entendemos a lei da prova, a lei da expiação. Ainda não entendemos a lei da sociedade. E sequer entendemos a lei da evolução, que é estritamente necessária para que o ser se evolua em todos os sentidos das ciências humanas e espíritas. Entendemos muito pouco. Olhamos e analisamos o contexto da vida da forma que ela, muitas das vezes, nos machuca. Ou da forma da qual egoisticamente pensamos em nós e sequer valorizamos ao outro. E sequer entendemos o que Deus espera de cada situação da qual nos é oferecida. E temos, infelizmente, na maioria dos seres, o olhar para o lado material, o lado financeiro, o lado profissional, o lado do destaque político, social, econômico. Aqui, muitas das vezes, olhamos. Buscamos demasiadamente
apenas um lado da vida, que é o de termos, dentro da nossa sustentabilidade, o equilíbrio necessário, até mesmo supérfluo, porque nunca paramos de buscar a riqueza. Não entendemos a lei perfeita de Deus, de que uns estão na pobreza, outros estão na riqueza, uns estão como servos, outros estão como feitores, outros estão como empresários, e assim sucessivamente. Nunca entendemos que dentro do ciclo da vida o trabalho se completa nas responsabilidades. E julgamos a Deus de uma forma totalmente errônea, porque falamos do merecimento. Daí pergunto, será que vamos generalizar em 100%? Mas será que 90% daqueles que têm a riqueza na mão são merecedores dela, pura e simplesmente pela sua condição moral, sua condição intelectual? Ou será que 90% deles estão em grandes provas, com muitas obrigações, com muitas necessidades? O que olhamos, o que pensamos? Para nós, apenas dizemos, Deus favoreceu Ciclano, Beltrano, Deus proporcionou a riqueza para esse, a pobreza para aquele. Por que tanta divergência social? Entendemos. Então, antes de olharmos para o fator do merecimento, olhamos para o fator da prova, da expiação. Porque estamos num planeta de prova e expiação. E as misérias humanas se fazem presentes. Quando falamos das misérias humanas, não é só o fator da pobreza, da miséria, ao extremo, não. A todos os sentidos, no fator moral, sentimental, emocional, que ainda temos dificuldade de colocar num ponto de equilíbrio. Não podemos, pura e simplesmente, dizer assim, cumpramos as nossas obrigações. Aqueles que vieram com o intelectual avantajado, cumpra com a sua obrigação, não fique ela guardada apenas para si. Divida para com o próximo, para que o próximo aprenda e evolua com você. Aquele que veio com a riqueza, não fique apenas para si. Divida com o próximo, para que o próximo te preste serviço, receba o seu benefício e tenha o seu bem-estar no dia a dia da vida, para com seus familiares. E assim sucessivamente. Se temos nós a necessidade, a religiosidade, vamos em busca da religiosidade. Aprendamos, mas novamente digo a palavra, de vida com o próximo, que está totalmente afastado de Deus. Não queira convertê-lo, mas sim despertar nele a vontade de se aproximar de Deus, na sua forma, na sua condição de entender, de aceitar. Tem as responsabilidades junto
a formação da família. Assuma com seriedade, como um homem, como uma mulher, exercendo as suas obrigações, da qual necessárias se fazem para que aquele próximo venha a se educar, venha a se constituir um ser diferente, porque de ti recebeu os benefícios, onde novamente você dividiu para com ele o teu amor, você dividiu para com ele o teu conhecimento, você dividiu para com ele os teus exemplos de pai, de mãe, de homem, de cidadão. Veja como essa palavra, quando falamos dividir para com o próximo, é importante, porque faz com que tudo possa ir se cumprindo gradativamente neste auxílio mútuo que tem que se fazer presente no planeta de prova e de expiação, porque o aprendizado se faz de uma forma constante. Agora, adquirir o aprendizado se não temos aonde nos apegar? Como vamos buscar o nosso bem-estar se não temos de onde gerar esse bem-estar? Como vamos despertar a nossa inteligência se não temos aonde buscar as informações para nos alimentar e assim o conhecimento se despontar? Como vamos ter a nossa moral ilibada se não temos aonde nos instruir para quem vir a praticar, para que assim possamos ir nos colocando merecedores de novos caminhos? Veja quantas coisas importantes se faz junto a esse planeta da qual habitamos. E quando falamos da destinação da Terra, está aí bem claro o local para que os seus habitantes assim se curem das suas enfermidades, das causas das misérias humanas. Faz parte daquilo que somos. Desculpa, faz parte daquilo da qual nos encontramos momentaneamente, porque poderemos ser seres melhores a cada dia, usando com sabedoria tudo, da qual essa beleza de mundo que o Pai nos oferece, assim exerce a sua responsabilidade perante aquele que o habita. Então, pensemos um pouco nisso e olhemos um pouco mais com a razão do que apenas com a emoção que faz com que muito acabemos por errar e por deslizar em nossos caminhos. Então, iluminemos a cada dia, agradeçamos ao Pai pela oportunidade, agradeçamos a todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade, por assim podermos dividir as nossas experiências. Agradecemos a Deus por assim colocar em nossos caminhos aqueles dos quais somos afins e aqueles das quais não somos afins, que desafios temos, para que aprendamos a ter a simplicidade, para que aprendamos a perdoar, para que aprendamos a dividir. Agradeçamos ao Pai por aqueles que colocou em nossos caminhos, que têm a condição
de nos impulsionar para uma trilha muito mais iluminada daquela da qual tínhamos pego, porque muitas das vezes, dentro do titubear da vida, acabamos por deixar com que as ilusões tomem conta de nós. Então, aprendamos sempre a avaliar as situações e buscar sempre o discernir o certo, o errado, o bem do mal, aprender a se posicionar naquilo da qual lhe é necessário, para que, então, possa encontrar um caminho melhor do que aquele da qual assim se encontrava. Amemos-nos mais, vigiemos-nos mais, aproximemos muito mais do Pai, porque Ele é a vida, é o caminho e é a luz. Então, aproveitemos esse momento e usufruamos de todos esses benefícios fluídicos que o Pai nos oferece. Abramos os nossos corações com a simplicidade e com a sinceridade, para que ali, nesse instante, seja depositada todas essas fagulhas de paz, de esperança, de amor, fazendo com que eliminemos as amarguras que tomaram conta de nossas vidas, fazendo com que a verdadeira felicidade esteja presente junto de nós e dentro dos nossos lares, fazendo que a esperança sempre esteja viva mediante as dificuldades que temos que enfrentar. Encarando essas dificuldades, não com desespero, com tristeza, mas sim com a consciência clara de que a cada dificuldade terá um momento posterior de aprendizado e de mudança na sua vida, onde isto lhe torna o ser melhor, um ser muito mais feliz por assim estar a caminhar na tua recuperação espiritual da verdadeira vida. Então, alimentemos do Senhor, alimentemos esse bálsamo da qual Bezerra, os nossos companheiros trazem a todos. Aproveitemos o momento e também nos entreguemos em oração, rogando aquele que muitas das vezes está mais necessitado do que nós, ao aprender a dividir o bálsamo divino que nos é oferecido. Porque assim estaremos sempre acompanhados daqueles das quais ajudamos, daqueles das quais nos são afins, daqueles das quais amamos, mas também acompanhados daqueles irmãos da luz que encontra em nós algo diferente, porque queremos realmente nos colocar como um trabalhador ou como um servo do Senhor. E isto faz a diferença para que, assim, a trajetória do planeta
possa, assim, seguir de uma forma um pouco mais rápida, porque estamos a despertar de dentro de nós esta verdade que Jesus nos trouxe lá nos tempos atrozes do mundo, e que ainda muitos frutos têm a gerar. Sejamos nós aqueles que estará a se alimentar desses frutos sadios, porque a hora é chegada e o despertar está aí para todos. Por isso que tantas catástrofes aí estão a despontar a cada dia. Eu digo catástrofes no sentido geral da vida, devido às imoralidades daqueles que ainda têm em suas mãos responsabilidades como dirigentes de municípios, de cidades, de estados, de países. Ó Pai, iluminai a todos, para que assim impulsione o despertar desta reeducação que necessário se faz desta humanidade. Então, a Ti, nós assim nos entregamos, Pai. E assim seja. Nossa gratidão, doutor Deolindo, pelas palavras carinhosas, palavras de ensinamentos que nos traz para nos conduzir a um caminho feliz, caminho de realizações e de felicidade. Receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Pedimos também que Deus Pai e o nosso querido Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com nomes nos nossos grupos, necessitados de carinho, de amor e de compaixão do nosso Mestre, para que possam ser curados em suas enfermidades. Que Jesus e nosso querido Pai possa abençoar a todos. E assim, Pai, em gratidão a essa noite maravilhosa desse estudo que nos gratificou com seu amor e seu carinho, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas em agradecimento a esses momentos maravilhosos que tivemos nesta noite. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição.
queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus, nosso querido Mestre e nosso Deus Pai, abençoe a todos. Que todos tenham uma boa noite.